E abra sua Bíblia no livro de Atos, por gentileza, no capítulo Romanos, 7, capítulo 1, versículo 22. Nós Vamos começar meditar essa leitura. a partir do versículo. Gente, o que nós vamos falar hoje nós temos falado muito sobre restauração, né? Nós estamos num propósito de restauração. E nós sabemos que a vida, para uma vida abençoada, é necessário uma sucessão de boas atitudes. Uma vida abençoada, ela é composta de uma sucessão de boas atitudes. Nós vivemos muitas coisas que nós não gostaríamos de viver. Passamos muitas coisas que não gostaríamos de passar. Mas como reagimos em cada uma dessas situações vai definir como será o futuro. Se temos uma boa atitude ou se temos uma má atitude. E todas as situações, que é o foco principal da palavra, todas as situações que nós saímos da direção, que nós fugimos do problema, que nós, a palavra é fugir. Mais dia, menos dia, vamos ter que voltar. Mais dia, menos dia, vamos ter que voltar. Por que vamos ter que voltar? Porque se é propósito de Deus, Deus não muda de ideia. Então, eu vou tocar em muitos pontos, nós vamos falar de muitas coisas importantes, e eu gostaria que você estivesse em espírito, porque se você não estiver em espírito, você não entende. Se você não estiver em espírito, você recebe mal. E se você não estiver em espírito, você sai e faz besteira ao invés de fazer o certo. Amém? Amém? A Bíblia diz que Deus é espírito. E nós o adoramos também em espírito e em verdade. Amém? Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou, matando o egípcio. Vou repetir. Ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou, matando o egípcio. Diga comigo, ele pensava que seus irmãos compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-los, mas eles não compreenderam. Ele pensava uma coisa, ele pensava que ele agindo daquela maneira, ele pensava que os seus irmãos entenderiam o porquê aquela atitude, porque ele estava tendo aquela atitude, mas não foi o que aconteceu. Passa. No dia seguinte, Moisés dirigiu-se a 2 israelitas que estavam brigando e tentou reconciliá-los, dizendo: homens, vocês são irmãos, por que ferem um ao outro?
Mas o homem que maltratava o outro empurrou Moisés e disse: quem o nomeou juiz, líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio ontem? Ouvindo isso, Moisés fugiu. Diga comigo, ouvindo isso, Moisés fugiu para Midian, onde ficou morando como estrangeiro e teve 2 filhos. Mas a palavra é, fugiu. Passados 40 anos, apareceu a Moisés um anjo nas labaredas de uma sarça em chamas no deserto perto do Monte Sinai. Vendo aquilo, ficou atônito e, aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor: eu sou o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava olhar. Então o Senhor lhe disse: tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. De fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo, ouvi seus gemidos e desci para livrá-lo. Vem agora e eu enviarei, diga comigo, de volta ao Egito. Começando aqui, preste atenção, observe que há coisas. Quando Moisés foi visitar os seus irmãos, Moisés, na qualidade de príncipe no Egito, ocupando uma posição especial, ele sabia as suas origens e ele sabia que o povo que estava ali sendo oprimido se tratava dos seus irmãos. E numa certa ocasião, quando ele foi visitar e saber como eles estavam, ele viu um homem, um egípcio, agredindo um homem que era do seu povo. E naquele momento ele teve uma atitude, como nós lemos, imaginando que entenderiam a atitude dele. Ele teve uma atitude, agrediu e matou o egípcio. Aquela situação, aquela atitude que ele teve, parecia que ia ser vista com bons olhos. E não foi vista com bons olhos. Certamente por uns e por outros não. E numa outra ocasião, no dia seguinte, ele vê 2 israelitas discutindo, e ele entra no meio e diz: não é bom que vocês façam isso, vocês são irmãos, por que vocês estão agindo assim? Um deles empurrou Moisés e disse: quem te nomeou por juiz? O que você fez ao egípcio aí? Você matou, vai me matar como fez com um deles? É isso que você vai fazer? E Moisés, naquele momento, ele temeu e ele fugiu. Diga comigo, ele fugiu para o deserto e passou um tempo enorme no deserto. Cerca de 40 anos ele passou no deserto. O deserto é um lugar seco. O deserto é um lugar miserável. O deserto é um lugar que não há alegria. O deserto é um lugar que não há prosperidade. O deserto é um lugar, palavra esta, miserável. E ele passou 40 anos no deserto. 40 anos no deserto, e nós sabemos que o deserto, a pessoa geralmente,
geralmente, que é o ponto que nós vamos pegar, e vários pontos desses nós vamos pegar, geralmente a pessoa, quando ela não está bem, quando ela está infeliz, quando ela tem um problema, quando ela tem uma atitude que ela não deveria ter, ou quando ela está fugindo de ter a atitude que ela deveria ter, ela foge para o deserto. Ela se esconde no deserto. E esse deserto, ele pode ser visto de inúmeras formas. A pessoa entra num processo, que ela não quer ver ninguém, ela se esconde de tudo, ela não quer enfrentar aquele problema que ela precisa enfrentar, ela não quer enfrentar aquela situação que ela precisava ter enfrentado, que ela precisava ter confrontado, e ela passa se escondendo, porque não quer enfrentar, não quer encarar aquilo que precisa encarar. E isso é muito ruim, porque passou 40 anos, ele teve que voltar lá. Claro que voltou numa outra posição, mas passou 40 anos, ele voltou ao Egito novamente, e voltou, claro que num propósito de Deus, porque aqui no deserto, diga comigo, no deserto, Moisés teve um encontro real e verdadeiro com Deus. Foi ali naquela solidão, foi ali naquele isolamento, foi ali naqueles sentimentos terríveis, solitários, num lugar miserável, que ele teve um encontro real e verdadeiro com Deus. Deus não se revelou a ele lá no Egito, Deus se revelou a ele e falou com ele no deserto. Também, certamente, porque no deserto, quando a pessoa, já prestou atenção, quando a vida da pessoa está muito boa, está tudo muito bom, está tudo muito bacana, está tudo muito em paz, ele não tem tempo para ouvir Deus falar. É verdade ou não é? Ele não tem tempo para ouvir Deus falar, ele não tem aquele momento de separação com Deus, ele não tem aquele momento de dizer: Senhor, o que o Senhor quer comigo, qual que é o propósito que o Senhor tem comigo, o que o Senhor quer que eu faça, porque a minha vontade, a minha carne pede para fazer isso, mas eu não quero fazer o que a minha carne pede, eu quero fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Porque é inteligente que nós façamos isso. Nós temos que parar para ouvir a Deus falar, para não ficar 40 anos no deserto e no final de tudo isso ser em vão. Não ter nenhum resultado positivo de tudo isso. Nós precisamos aprender. E quando nós falamos de atitudes, deixa eu fazer mais uma leitura, só para concluir, depois nós vamos fechando o raciocínio. Gênesis 16, 7 a 9. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte, diga comigo, no deserto, no caminho de Sur, e perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Diga comigo, para onde você vai? Respondeu ela, diga comigo em voz alta: estou fugindo de Sarai, minha senhora. Disse-lhe então o anjo do Senhor, repita comigo: volte a sua senhora e sujeite-se a ela, ou humilhe-se a ela. Volte-se. O que ela estava fazendo? Ela enfrentou um problema, e ela saiu. Já estava no deserto, lugar miserável, lugar solitário. Geralmente, quando a pessoa ela não está vivendo um momento bom, ela tenta fugir para o deserto. Ela estava já no deserto, fugindo da presença da sua senhora. E o anjo do Senhor foi ao encontro dela e disse: para onde você vai? Volte e sujeite-se à sua senhora. Como é que Deus pode dar vitória a uma pessoa que ela vive fugindo, que ela não está disposta a fazer aquilo que é necessário? Ela não está disposta a reparar coisas que são necessários para que a vida ande, para que avance, para que cresça. Nós temos falado muito nos últimos tempos sobre a lei do plantio. A lei do plantio é uma lei
muito séria. Tudo que você planta é o que você... Tudo que você planta é o que você colhe. Deus trabalha para que haja retidão. Não queira para os outros aquilo que você não quer para você. Não faça aos outros aquilo que você não quer que façam com você. Não ataquem os outros porque você não quer ser atacado. Não critique porque você não quer ser criticado. Não dê prejuízo a ninguém porque você não quer sofrer prejuízo. Você não quer que ninguém faça isso com você, então não faça com ninguém aquilo que você não quer que façam com você, porque senão... E tem coisas que nós precisamos tratar, reparar. Tem coisas, como eu disse essa semana, eu não sei se está aqui, se está, sabe do que eu estou falando, como eu disse essa semana, que muito me agradou, me alegrou o coração, quando uma pessoa chegou, marcou comigo, já atendi o ano passado, marcou comigo e chegou e disse assim: primeira coisa que eu quero dizer ao senhor, me perdoe. E segunda coisa que eu quero dizer é que para estar aqui hoje foi uma guerra, porque eu tinha vergonha até de vir para a igreja. Eu tinha vergonha de vir para a igreja porque eu sabia de coisas que eu havia feito, coisas erradas que eu fiz, coisas que eu não poderia ter feito, e eu fiz, e a partir daí eu me afastei, a partir daí eu comecei a fazer as mesmas coisas que eu fazia, as mesmas atitudes, mas eu fui descendo ao fundo do poço novamente, eu fui vivendo coisas terríveis, eu sabia que eu tinha que voltar para a igreja, mas a vergonha de entrar pela porta da igreja era muito grande, vergonha do Senhor, vergonha das pessoas que eu prejudiquei, vergonha, mas eu entendi que eu tinha que vencer, eu tinha que voltar, eu tinha que reparar o que eu fiz de errado. Procurei pessoas que eu devia, procurei pessoas que eu tinha compromissos para sanar e procurei e disse: me perdoe, eu fiz assim, 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 eu não tenho como te pagar exatamente como eu gostaria de pagar, mas eu vou assumir um compromisso, se você for uma pessoa compreensível, eu quero te pagar assim, assim, assim. Amém? Uma boa atitude? Uma boa atitude? Como é que a pessoa vai caminhar se fica com pendência? Como é que a pessoa vai avançar daqui para frente se não repara o que ficou para trás? Deus está esperando isso. Às vezes a pessoa está vivendo um momento complicado, mas ele não tem condições de resolver de uma vez por todas aquele problema, mas ele tem condições de dar uma satisfação, ele tem condições de chegar e se humilhar, ele tem condições de dizer: me perdoa, eu errei, como a pessoa diz para mim. A palavra é essa, não tenho vergonha de dizer para o senhor, a palavra é essa: eu era um sem caráter. Na verdade, ele está assumindo o que muitas pessoas viam. Concorda comigo? Ele está assumindo, não adianta a gente ficar escondendo dos outros o que muitas pessoas já veem. Eu sou um sem caráter, muitas vezes eu faço as coisas já sabendo que eu não vou poder, muitas vezes eu fiz já sabendo que eu não ia poder resolver, sanar, assumir aquele compromisso, eu já fazia premeditadamente. Mas não quero mais isso na minha vida, não quero mais esse tipo de atitude, não quero, porque eu só fiz colheitas ruins. Eu quero zerar a minha vida, eu quero a minha vida reta, com integridade. Eu quero, eu posso, eu faço, eu não posso, eu não faço. Eu quero, eu não tenho condições, não vou fugir mais de ninguém, eu vou dar satisfação. Se eu tiver que pedir perdão, eu vou pedir perdão. Se eu tiver que me humilhar, eu vou me humilhar, porque eu não quero mais essa vida. Ainda a pessoa diz para mim: os 52 dias não é 52 dias para mim. Esses 52 dias eu levo para a minha vida. Amém? E isso é uma coisa importante. Nós temos que minimizar os nossos erros, porque para vencer é uma luta muito grande. Concorda comigo? A gente, para vencer, é uma guerra muito grande. E nós não precisamos pegar mais problemas com as mãos. Quando você dá um problema, quando você dá um prejuízo, quando você tem uma atitude, você atrai muita coisa negativa para a sua vida. Você atrai muita negatividade, você atrai o ódio das pessoas, você atrai palavras pesadas,
Você atrai a lei da colheita, né? da semeadura, planta, você colhe. Então, nós temos que minimizar isso. Eu não quero tudo que eu não preciso. Há coisas como estas que precisam. Não adianta, às vezes as pessoas fogem. O que o Senhor disse? Volte e sujeite, volte e se humilhe. Faça o que tem que ser feito. Ela poderia ter dito, mas o que a minha senhora vai pensar? Não importa, é o que eu estou mandando você fazer. Está vendo aquele anjo do Senhor? Está com letra maiúscula? É o próprio Senhor. Aquele anjo com letra maiúscula é o próprio Senhor. É a figura do Senhor. Então, volte e faça, repare aquilo que precisa ser reparado. Tem coisas na vida da gente que nós não podemos mais permitir que o diabo nos pegue em situações. Outro dia eu atendi uma pessoa, isso eu vou falar para exemplo, para libertar a muitas pessoas. Eu atendi uma pessoa que ela foi abusada sexualmente. Ela foi abusada sexualmente ainda na adolescência, e ela carregava um ódio mortal. Ela carregava pensamentos horríveis, pensamentos e sentimentos terríveis. E isso era um fantasma que acompanhava, um gigante que acompanhava. E isso há anos. Você vê que os anos se passaram, deve ter aproximadamente perto de 20, 30 anos que isso aconteceu, mas está ali. Nunca falou para absolutamente ninguém. A família não sabe, pai não sabe, mãe não sabe, ninguém sabe, mas aquilo acompanhava. E ela teve a coragem de me procurar e dizer: o que eu vou falar para o senhor eu nunca contei para ninguém, e eu quero falar. E chorava, e chorava, e chorava, e chorava, e chorava. Aconteceu comigo, minha mãe não sonha, ninguém sonha, aconteceu, e isso é uma coisa que me mata. Eu tenho um ódio, tem dia que eu me pego chorando, tem dia que eu pego pensando em matar, tem dia que eu pego, isso me acompanha até hoje. Do dia que conversou comigo e que nós oramos, ela confessou aquilo a mim, não no sentido de confessar, mas desabafou, veio, falou dos sentimentos. Eu não quero que isso mais me acompanhe, porque isso continuamente, quando eu estou focado numa coisa, isso vem e toma conta de mim novamente. Esse ódio toma conta, isso me tira do foco. É uma guerra de sentimentos que acontece dentro de mim, e eu não quero mais isso, eu não quero que isso me acompanhe mais, eu não quero mais esse tipo de situação. Então veio, se abriu, falou comigo, oramos. Naquele momento, além da oração, eu fiz que ela liberasse perdão. Não porque o perdão é bom para o outro, o perdão é bom para ela, e automaticamente ela saiu daqui completamente diferente. Ela mesma diz, a própria pessoa diz. Quando eu falo ela, não quer dizer que é homem ou mulher, é a pessoa. Ela mesma disse que isso é uma coisa que atrapalha completamente o seu foco, atrapalha completamente a sua vida, não consegue dar continuidade naquilo que faz. Quer dizer, tem coisas que não foram reparadas, tem coisas que não foram confrontadas, e acompanha a pessoa, e isso vem matando. O diabo pega naquele ponto, o diabo vive pegando naquele ponto, e vive amarrando a vida da pessoa, vive mantendo a pessoa no deserto, num lugar miserável, se escondendo do mundo e de todos, e assim por diante. Quem está entendendo, por favor? Nós precisamos. Tem coisas, como disse, tem coisas que não deveria ter acontecido, aconteceu. Tem coisas que você não deveria ter feito, mas fez. Mas, e agora, o que fazemos? Vamos reparar o que precisa ser reparado, vamos ajustar. Eu vou confrontar esse sentimento, eu vou confrontar essa situação, mas ela não vai caminhar comigo mais. Ela não vai estar comigo mais.
Tem coisas que precisa ser como eu falei essa semana, a oração de Jesus expulsando um demônio. Ele disse: eu te ordeno, saia dele e nunca mais, diga a palavra comigo, nunca mais entre nele. Tem coisas, tem sentimentos, tem coisas que nós devemos confrontar, nós devemos enfrentar, e tem coisas que nós devemos dizer a nós mesmos: eu ordeno nunca mais. Nunca mais eu vou me sentir assim, nunca mais eu vou passar por isso, nunca mais essa situação vai me acompanhar, nunca mais. Amém? Mas não é fugindo, é enfrentando. Não é se escondendo, é enfrentando. Amém, pessoal? Está entendendo que a nossa fé é uma fé inteligente, é uma fé que liberta. Não é uma fé que aprisiona, é uma fé que liberta. E você está aqui, perdoe a expressão que eu vou usar, perdoe-me a expressão que eu vou usar, e esteja com o ouvido ungido para você entender. O tipo de ensinamento que nós recebemos é para que nós venhamos nos tornar seres humanos do mais alto nível, bem resolvidos, cheios do Espírito de Deus, como falamos muito a semana passada, com o fruto do Espírito, com autocontrole, domínio próprio, equilíbrio, mansidão, bondade, benignidade, amor, paz, pessoas corretas, pessoas íntegras, pessoas de uma integridade incrível, pessoas que o que é seu, o que não é seu, não é seu, pessoas que não lesam absolutamente ninguém, porque não quer ser lesado por absolutamente ninguém, pessoas misericordiosas. Nós somos trabalhados, moldados por Deus para sermos seres humanos, não vou nem dizer cristãos, homens e mulheres do mais alto nível, excelentes. E desculpa a sinceridade, boa parte das igrejas estão cheias de pessoas do mais baixo nível e péssimo, e isso não pode acontecer conosco. Nós temos condições. Não é você vir na igreja e dizer assim: eu sou esse mesmo, ponto, acabou, essa é a minha mentalidade, é assim que eu penso, ponto, acabou. Quero dizer a você que você vai passar 40 anos no deserto e vai ter que voltar. Ou volte por inteligência, ou volte porque mais dia menos dia Deus vai requerer isso mais duramente de você. E as ruínas estão aí. 100 anos durou, 120 anos durou, e não era para ser assim, não era para ser dessa forma. Se alguém tivesse tomado uma posição antes e chegou lá reparando, fechando as brechas, chegou lá restaurando aquilo que precisava ser restaurado e restaurando principalmente o espiritual do Senhor. Aliás, para quem não sabe, antes de Neemias chegar, o Senhor mandou Esdras, e Esdras já estava lá para reparar o espiritual do povo. A restauração foi o primeiro passo, o espiritual, foi o primeiro passo, que antes de Neemias chegar, Esdras estava lá lutando para restaurar o espiritual do povo. Amém, pessoal? Quando eu falo de, tem uma parte que a bispa fala, que coisa interessante, todos nós podemos viver. Deixa eu completar a leitura, e depois eu dou sequência no que eu quero falar. Elias, diga comigo, teve medo. Diga comigo, e fugiu para salvar a vida. Diga comigo a palavra fugiu.
Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo. Diga comigo, entrou no deserto. Caminhando um dia, chegou a um pé de giesta e sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tire a minha vida. Não sou melhor que os meus antepassados. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele. Diga comigo, o que você está fazendo aqui, Elias? O que você está fazendo dentro dessa caverna, Elias? O que você está fazendo escondido aí, Elias? Porque Elias vinha numa sucessão de batalhas grandes, espiritualmente falando. Elias viu muita gente parando na sua caminhada, muitos profetas como ele parando na sua caminhada. Elias viu muita gente sendo morta. Elias enfrentou desafios extraordinários. Também ele viu o poder de Deus de forma sobrenatural na sua vida e através da sua vida. Mas certamente um certo dia ele sofreu a ameaça de Jezabel, uma mulher, a mulher do rei. E aquilo entrou de uma forma diferente, entrou de uma forma certamente como não havia entrado ainda. Entrou e naquele momento ele teve medo. E quando ele teve medo, ele saiu e ele fugiu para o deserto. E teve um momento de angústia, de tristeza, de depressão. Ele disse, basta, Senhor, eu estou cansado, eu não sou melhor do que os meus irmãos, eu não sou melhor do que os outros, tira a minha vida. E o Senhor disse, o que você está fazendo aí? O que você faz aí, Elias? A bispa diz o seguinte, teve uma fase, mais ou menos certamente como a que nós lemos ali de Moisés, a de Elias também. Teve uma fase na caminhada da bispa, e que os ataques foram tão grandes, os ataques, as injustiças, as perseguições, e tanto levante daqueles que deveriam, como Moisés, daqueles que deveriam estar apoiando, daqueles que deveriam estar ajudando, e ajudava a pesar a cruz, ajudava a atacar, ajudava a caluniar, e problema daqui, problema de lá, e uma situação se levanta daqui, outra situação se levanta de lá, que houve um momento que ela teve um momento mais ou menos Moisés, mais ou menos Elias, que foi o momento que eu entrei, talvez os mais antigos vão lembrar disso. Foi o momento que ela saiu do altar, porque era mais ou menos o que Elias fala aqui, né? Quer ver? Passa um pouquinho. Ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas, a espada, sou o único que sobrou, agora também estão procurando me matar. Quer dizer, Senhor, eu tenho feito tudo, eu tenho cuidado do teu povo, eu tenho pregado, eu tenho levantado gente, eu tenho procurado fazer a tua obra, agora esse povo ingrato, gente que se levanta e quer me destruir, quer me matar. Teve esse momento. E foi o momento que ela se afastou porque não vivia um momento bom, e ela fala sobre isso, mas, diga comigo, teve que voltar. E será que foi bom? Será que foi bom? Responda você. Será que foi bom? Dentro do testemunho da bispa, dentro do testemunho dela, quando ela sofreu o acidente, gente, esse acidente, para quem não sabe, foi aqui nesse cruzamento do Super Mufato subindo para o shopping. A hora que você passa ali no Super Mufato, indo aqui na avenida e subindo para o shopping,
A hora que ela foi atravessar para subir para o shopping, o senhor não respeitou, desculpa, me perdoe. Ela estava descendo a avenida, vindo para cá, e o senhor cruzou como se fosse para o shopping. Entendeu? E no que o carro veio, bateu do lado do motorista, o carro rodou, capotou e caiu lá dentro daquele canteiro. Não caiu literalmente dentro do canteiro, mas ficou ali para cair no canteiro. O senhor na época, ele estava errado. Ele cruzou ele não respeitou o sinal de pare. E ele causou uma tragédia. Porque quando o menino levantou ali do local do acidente, o menino já levantou com o braço preso pelo cotovelo. Só. O braço já levantou completamente já destruído. E preso só pela pele do cotovelo, porque até o osso desligou um do outro. Na época, todos diziam o seguinte: cabe um processo indenizatório gigantesco. Cabe um processo indenizatório gigantesco. Mas ela, na época, ela entendeu, o próprio delegado falava isso. Ela entendeu porque o senhor, dentro da sua possibilidade, ele tentou se responsabilizar por parte dos seus erros. Então, na época, a bispa agiu com justiça. Ela não quis se beneficiar daquilo. Ela não quis se beneficiar daquela situação. Movendo uma ação, ela quis agir com justiça. Porque poderia, não, mas agora vamos consertar a situação e agora vai tomar tudo que é dele, porque não sei o quê, porque agora vai sair dessa situação, nós vamos sair para uma outra realidade. Na época, com temor do Senhor, ela disse: não vou fazer aquilo que não é justo. O que é justo, o que não é, não é. Eu faço uma pergunta hoje. Será se na época ela tentasse se beneficiar de alguma forma daquela situação, será que Deus teria cumprido o propósito? Será? Está entendendo o que eu quero dizer ou não? Porque muitas vezes nós somos testados em muitas coisas. Nós somos testados, o nosso caráter é testado. O nosso caráter, a nossa retidão, a nossa humildade para pedir perdão, voltar e pedir perdão quando temos que pedir, nos sujeitar quando temos que sujeitar, de ser justos quando temos que ser justos, ser corretos quando temos que ser corretos. Nós somos testados. E às vezes, observe que não é simplesmente, nós falamos essa semana sobre isso, no Isaías 58, as pessoas questionando de Deus e dizendo: o Senhor não está vendo, Senhor, o nosso jejum? O Senhor não está vendo, Senhor, nossa humilhação, que nós temos jejuado, nós temos nos humilhado? O Senhor sim. Só que não é este simplesmente o jejum que eu quero. Porque o que adianta vocês fazem um dia de separação e o resto cometendo injustiças? Vocês fazem um dia de separação, mas vivem oprimindo os outros. Um dia de separação, mas vivem apontando o dedo para os outros. Que eu quero que vocês se libertem da injustiça. Eu quero que vocês se libertem da opressão. Eu quero que vocês parem de apontar o dedo para os outros, para a vida dos outros. É isso que eu quero. É esse o jejum. Eu quero que vocês socorram os necessitados. Eu quero que vocês socorram os famintos. Eu quero que vocês sejam bênção na vida das pessoas. É esse o jejum que eu quero. Não é simplesmente passa um dia de separação e o resto tudo na carnalidade. Amém? É isso que mata a fé de muitas pessoas, gente. Elimina a fé católica, tá? Desculpa, não vamos com religiosidade. Elimina o aprendizado católico que você, talvez todos nós temos essa base. Todos nós.
Vamos um dia na igreja, o resto tudo rodar. 40 dias eu faço 40 dias, depois eu posso me lambuzar totalmente no pecado. Não, elimina isso. É uma vida de separação, é uma vida de santidade, é uma vida de retidão. Até porque nós não estamos sendo preparados somente para esta vida, nós estamos preparados para o século futuro, para a vida eterna. Amém? E não precisa ser cristão para saber que pessoas assim vivem melhor. Não precisa, porque tem gente que olha e fala assim: quem faz o mal é que se dá bem. Não, mentira, você está equivocado. Você está equivocado. Até porque você colocar a tua cabecinha no travesseiro e dormir em paz não tem preço. É verdade ou não é? Você colocar a tua cabecinha no travesseiro e ter paz não tem preço. A tua família olhando para você e vendo você como uma pessoa íntegra, vendo você como uma pessoa reta, não tem preço. Não tem preço. As pessoas vendo você como uma pessoa justa, uma pessoa equilibrada, uma pessoa da justiça, uma pessoa com caráter, isso não tem preço. Isso não tem preço. E eu quero dizer a você que muitas das coisas voltam contra nós. Você viu que Moisés achou que os irmãos iam entender? Sim ou não? Não, eles vão entender essa minha atitude. Voltou contra ele. Foi ou não foi? Então, não tem, vão entender essa minha atitude, vão entender, não. Você pode prestar atenção que no momento de um desgaste, a primeira coisa que as pessoas que estão mais próximos trazem à tona os nossos erros, as nossas falhas. É verdade ou não é? Mas você também faz isso, você faz aquilo, você faz isso, você fez aquilo outro, você agiu dessa determinada forma. Por isso Deus trabalha para que realmente nós venhamos andar em retidão. Como homens e mulheres íntegros, homens e mulheres separados, homens e mulheres que não fogem para o deserto, homens e mulheres que enfrentam o que tem que enfrentar, que confrontam o que tem que confrontar e acerta o que precisa acertar. E ainda que sejam sentimentos que estão aí miseráveis há muito tempo, precisa confrontar. Espera aí, o que é isso? Vou tratar isso não me acompanha mais não. O que eu tiver que fazer, eu vou resolver isso. Amém? Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto. Saiu e ficou à entrada da caverna e uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas, a espada, sou o único que sobrou. E agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: diga comigo, volte pelo caminho por onde veio. Fica parado olhando para mim, fazendo assim, cri, 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 cri. Tem coisa que é claro. Volte pelo caminho por onde veio e enfrente o que tem que enfrentar. Eu vou dar vitória sim. Eu vou dar vitória sim. Eu vou dar vitória sim. É assim que eu vou te dar vitória. Não é fugindo, não é se escondendo. Não é permitindo que se esconda sentimentos miseráveis dentro de você. É tratando, enfrentando tudo isso, confrontando o que precisa ser confrontado. É o que eu dizia ontem aqui ao meio-dia. Às vezes a pessoa se foca tanto no problema e não se foca na solução. Adianta ficar focando no problema? Foca na solução. O que você tem que fazer para vencer isso? Viu? Não adianta ficar falando do problema de noite, da situação assim de noite. Qual que é? O que você tem que fazer para vencer, para resolver, para superar? Para não viver mais o que você está vivendo. O que você tem que fazer? Quais as atitudes que você deve tomar para não viver mais o que tem vivido? Porque é uma atitude inteligente de muitos, aquilo que eu acabei de citar: nunca mais eu vou passar pelo que eu tenho passado. Nunca mais eu vou viver o que eu tenho vivido. Nunca mais. Chega, é o último ano. O diabo nunca mais me pega.
Chega! É o último ano, é a última vez que eu passo pelo que eu tenho passado. Não passo nunca mais. Por quê? A partir daí, não só espiritualmente isso tem muita força, mas a pessoa está determinada a fazer o que precisa ser feito. Amém? Amém. Seja uma pessoa reta, justa. Vou voltar à lei do plantio. Não plante na vida do outro o que você não quer colher. Não plante na vida do outro o que você não quer colher. Não plante. E quando eu digo, eu estou falando tudo. Porque às vezes as pessoas não olham o que tem plantado, elas querem resposta do dia para a noite, e tem atitudes que a pessoa vem tendo há muito tempo, que impede não só porque o mundo espiritual traz essa colheita, mas como a própria pessoa está plantando algo na vida do próximo, que ela está colhendo algo negativo, uma imagem ruim, falta de palavra, falta de comprometimento, falta de lealdade, falta de compromisso, dá a palavra e não cumpre com a palavra. Aí a pessoa vem e vira para o Senhor e fala assim: mas eu estou dizimando certinho, eu estou ofertando certinho, mas não cumpre com o que fala, dá a palavra, não cumpre, não honra com seus compromissos, dízimo e oferta muda isso, compra isso também? Sim ou não? Isenta a responsabilidade da pessoa de agir corretamente? Sim ou não? Não, de maneira alguma. Dízimos e ofertas não isenta a pessoa. Então, você dizima e oferta, você não precisa mais, a partir de agora, você não precisa cumprir, você não precisa, se você deu a palavra e você não cumpre, não tem problema. Se você deu um prazo e você não cumpre com o prazo que você deu, não precisa problema, você não vai ter problema algum, porque o dízimo e oferta supera tudo. Mentira? Não é verdade? O Senhor nos ensina a ser homens de palavra, é do sim, sim, não, não, deu a palavra, arranca o couro, mas cumpre. São plantios. Está entendendo o que eu quero dizer ou não? São plantios. São plantios. Se você não gosta de esperar, não deixa os outros esperando. São plantios. Porque se você gosta de deixar os outros esperando, saiba que você vai esperar muito pelos outros. É o plantio. E assim por diante. O Senhor lhe disse, o Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Enfim, o tempo dele ainda não tinha chegado. Estava chegando aqui, o Senhor estava mandando ungir um profeta, pessoa que ia suceder a Elias como profeta, mas aquilo que ele tinha que fazer, ele tinha que fazer. Não era outro, não tinha chegado o tempo talvez do descanso que ele queria. Era tempo ainda de enfrentar coisas que ele naquele momento não queria enfrentar, mas era necessário enfrentar para poder Deus honrar e abençoar como abençoou e fazer dele um homem tão extraordinário como foi. Amém, pessoal? A palavra do Senhor veio, vou resumir, tá? A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Diga comigo: a sua maldade subiu. A sua maldade subiu à minha presença. Lembre-se que o que eu disse, tá? Senhor, o senhor não tem visto o meu jejum? O senhor não tem visto, o Senhor, a minha humilhação? Tenho, mas também estou vendo muitas outras coisas. Estou vendo que você está jejuando, estou vendo que você está se humilhando, mas eu também estou vendo muitas outras coisas que você não deveria estar fazendo. A maldade também sobe à presença do Senhor. Mas Jonas, diga comigo, fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, diga comigo, depois de pagar a passagem, pagou, mas pagou um alto preço.
Pagou um alto preço porque Deus disse: olha, eu quero você indo para Nínive. Eu tenho um propósito com você em Nínive. E ele, para fugir daquilo que Deus estava mandando ele fazer, ele falou: não vou comprar uma passagem, vou entrar no navio e vou cair fora daqui. E nem Deus me acha. Hã? Será que é possível isso? Nem Deus me acha. Onde encontrou um navio, destinava aquele porto, depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor fez com que um grande peixe o engolisse. Estou resumindo, porque se eu for ler tudo não daria tempo. Veio uma grande tempestade sobre o navio estava a ponto de afundar, todo mundo desesperado, sabendo, ele já sabia que aquela tempestade veio por causa dele, ele era o causador de tudo aquilo, e aí ele caiu a ficha, viu que todo mundo ia morrer, ele disse: olha, o problema sou eu, joga eu para fora do barco, porque vocês me jogando para fora do barco vai cessar a tempestade. Ele foi jogado para fora do barco, o Senhor fez com que um grande peixe o engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. 3 dias e 3 noites dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: em meu desespero, diga comigo, em meu desespero, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte, tem outra tradução que diz, do ventre do inferno, gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Do ventre do inferno, tem gente que tem essa tradução aí. E o Senhor deu ordens ao peixe, ele vomitou Jonas em terra firme. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive, pregue contra ela, ou mais ou menos, novamente, volte. Vá fazer aquilo que eu te mandei fazer. Viu? Vá fazer aquilo que eu te mandei fazer, não adianta fugir, porque você quer ser bem sucedido, você quer ser honrado, você quer... E sabe qual é o interessante, gente? O interessante é que ele foi e fez o que Deus mandou, e ele foi extraordinariamente bem sucedido. Extraordinariamente bem sucedido. Mas fica aqui essa colocação. Pensa comigo aqui, raciocina comigo, sem religiosidade, sem emocionalismo, pensa comigo aqui. O Senhor manda ir para Nínive, tem um propósito grande, tem um projeto grande com ele lá. Ele não quer fazer aquilo que Deus mandou que ele fizesse. Certamente, como muitos dizem, ele tinha os seus motivos, suas razões. Eu vou entrar num barco, vou comprar minha passagem e vou para bem longe da onde Deus mandou ir, ou da direção que Deus me mandou. Ele comprou a passagem, entrou no barco, e uma tempestade veio sobre o barco. A tempestade estava arrebentando com o barco. Diga comigo, a tempestade estava arrebentando, afundando o barco. A tempestade. E por que a tempestade veio sobre aquele barco? Porque Jonas estava fugindo da presença do Senhor. Jonas estava... Tem tempestade que vem sobre nós porque nós estamos na direção errada. Tem tempestade que vem sobre o barco porque estamos na direção errada. Tempestades violentíssimas, tempestades que vêm para acabar com tudo. É porque vamos persistindo na direção errada, no caminho errado. E isso é importante você entender. Ele entendeu que ele estava na direção errada. Ele disse: o problema sou eu.
para que não pereça todo mundo, então me jogue. Lançou ele para fora. O Senhor ordenou que fosse um peixe grande, possivelmente uma grande baleia, e o engolisse. E aí, do ventre do inferno, como diz ele, do ventre da morte, que ele viu a morte, ele clamou ao Senhor. Ele não precisava passar por isso. Ele não precisava estar vivendo tudo isso. Não era para estar vivendo tudo isso. Porque ele viveu e passou por tudo isso porque estava fugindo da direção que Deus havia dado. Amém? Isso é importante para que a gente faça aquela reflexão, aquela introspecção. Não adianta fugir. Diga comigo uma palavra importante que ela tem que sair daqui com você. Diga: Deus não muda de ideia. Se Deus não muda de ideia, você vai ter que mudar. Se Deus não muda de ideia, você vai ter que mudar. Porque se Deus tem cobrado, e ninguém precisa esperar, porque tem coisas que você sabe. Tem coisas que você sabe que você não está na direção certa. Tem coisas que você não sabe que não é a postura que Deus quer. Não é o tipo de compromisso que Deus quer que você tenha. Não é o tipo de postura que Deus quer. E você não precisa esperar isso aqui. Aqui, ó, do ventre do inferno eu gritei, e tu ouviste a minha voz. Mas precisava ter passado por tudo isso? Não precisava. Não é verdade? Sim ou não? Não precisava ter passado por tudo isso. Não precisava ter passado por tudo isso, porque se tivesse ouvido a direção que Deus deu, não precisava. Então, todas as vezes que nós saímos da direção, todas as vezes que nós fugirmos para o deserto, todas as vezes que nós não enfrentarmos aquilo que nós precisamos enfrentar, tratar aquilo que precisamos tratar, nós vamos ter que voltar. Nós vamos ter que voltar. Nós falamos sobre muita coisa, porque nós estamos num grupo grande e aqui cada um entende, e não adianta dizer, não estou entendendo nada. Não, a gente entende, não adianta essa conversinha, viu? Não adianta essa conversinha que a gente não está entendendo. Acho que não falou comigo. Não, falou sim. Falou sim, fica tranquilo, falou sim. A gente pode se fazer de desentendido, mas não tem jeito. Eu digo, a gente pode até ocultar algumas coisas, mas não pode ocultar os resultados. É isso. E isso, nós estamos num propósito muito importante de restauração. Tem coisas que não podem nos acompanhar mais. Tem coisas que não podem fazer parte da nossa vida mais. Seja sentimentos, pensamentos, atitudes, coisas que vêm lá de trás, que não pode te acompanhar mais, que não pode mais fazer parte da sua vida. E é hora de você tomar essa decisão. Chega. Em nome de Jesus, nunca mais eu vou passar pelo que eu tenho passado. Nunca mais eu vou viver o que eu tenho vivido. Nunca mais eu vou carregar sentimentos como eu tenho carregado. Nunca mais eu vou passar pelas humilhações que eu tenho passado. Porque nunca mais eu vou permitir, eu terei esse tipo de atitude, vou permitir que sentimentos, pensamentos, atitudes, nunca mais vou fazer aquilo que eu fiz, nunca mais. Chega. Amém? Fique em pé, por favor. Pega o teu propósito, segura no teu coração. Se tem alguém que não tem propósito, passa aí os obreiros no corredor. Feche os seus olhos e faça uma grande reflexão, uma grande introspecção. E, como disse, tem coisas que não pode mais. Primeiro, tem coisas que você não pode fugir mais. Não adianta fugir para o deserto e se esconder, alimentando pensamentos e sentimentos miseráveis, que só está atrasando a tua vida, que só está impedindo que você viva coisas novas, maiores, melhores. Está na hora de tratar isso. Tem coisas que precisam ser reparadas, consertadas, mudadas.
Há pessoas que precisam. Quando a gente diz assim, nunca mais eu vou passar por isso, porque nós estamos determinados a fazer o que é preciso fazer, ajustar o que é preciso ajustar, reparar o que é preciso reparar, para não viver mais aquilo que vivemos. Talvez Deus esteja cobrando uma direção, você está indo em outra direção, uma postura, você está indo com outra postura, atitudes diferentes, e você sustenta as mesmas atitudes. São várias situações que nós abordamos aqui. Talvez você tenha coisas que você carrega com você, que aconteceu e você nunca pôs para fora, e está aí te acompanhando há quanto tempo, te fazendo mal há quanto tempo, e precisa ser confrontado, confessado isso e tirado para fora. Talvez existam situações que você plantou na vida de alguém e nunca reparou, ou plantaram na tua também, você nunca reparou. Isso te acompanha, precisa trabalhar isso. Agora é uma decisão. Eu nunca mais quero passar pelo que eu tenho passado. Nunca mais esse sentimento, esse pensamento, essas atitudes. Nunca mais isso vai fazer parte da minha vida. Nunca mais. É uma decisão que você toma. Deus está trabalhando para zerar a nossa vida. Deus está trabalhando para nos limpar, nos purificar. Esteja atento àquilo que Deus quer de você, porque aquilo que Deus quer de você, a direção que Ele tem te dado, Ele não muda de ideia. Talvez em algumas situações você trabalha fugindo, para o deserto, se escondendo no deserto, escondendo daquilo que você deve enfrentar e deve fazer. Moisés voltou, e ele apresentou um monte de justificativa para não voltar. O Senhor não aceitou nenhuma delas. Agar teve que voltar. Elias teve que voltar pelo mesmo caminho. Citei o exemplo da bispa, a bispa teve que voltar. E todos foram muito bem sucedidos após voltar. Extremamente honrados, abençoados após voltar. Peça ao Espírito Santo que fale com você profundamente, ponto por ponto, área por área, para que você zere a sua vida. Porque não vai resolver muitas vezes a gente ficar tentando dar desculpa e mostrar que a gente não sabe o porquê disso ou não sabe o porquê daquilo. A gente sempre sabe. A gente sempre sabe. Porque o Espírito Santo fala conosco o tempo todo. Ele fala a nossa mente, fala a nossa consciência continuamente. Tem coisas que, claro que tem coisas que é o diabo que acusa, mas acusa também porque nunca reparamos. Por que o diabo fica acusando tanto? Porque tem coisas que nunca foi reparada. A gente esconde, aí dá essa margem para o diabo me pegar, viver te pegando justamente ali naquela área. Justamente ali naquela área. E aí ele vive te acusando, vive te pegando nessa área.
zera a tua vida. Toma a decisão de fazer o que tem que ser feito, de enfrentar o que tem que ser enfrentado, de reparar o que precisa ser reparado. Toma a decisão de se tornar um homem, uma mulher irrepreensível, de um caráter ilibado, irrepreensível. Tome essa decisão. Há coisas que minha família vai entender. Não vai entender. Os meus irmãos vão entender. Não vão entender. Você vê que Moisés teve uma atitude achando que os seus irmãos entenderiam. Não entendeu, não. E aquilo voltou contra ele. Aquilo se voltou contra ele. E também nós temos que entender o seguinte: tem coisas que acontecem que faz parte do propósito de Deus. Tem coisas que acontecem que faz parte do trabalhar de Deus. E nós precisamos discernir isso também. Não, eu não vou agir assim porque isso faz parte do propósito de Deus. Eu citei aqui do testemunho da bispa. Se de repente ela tivesse entrado com uma ação indenizatória contra aquele homem e tentado de alguma forma se beneficiar daquilo de uma forma injusta, talvez não estivesse aonde está hoje, e não teria acontecido tudo de bom que aconteceu de lá para cá, porque talvez ali foi um grande teste e teria cometido uma grande injustiça. O que é certo, o que não é certo, não é certo. O que está correto, está correto. O que não está correto não deve fazer parte de nossas vidas, porque na bênção de Deus, na direção de Deus, nós vamos muito longe. São coisas gloriosas que vão acontecer na sua vida. Quando passamos pelos nossos testes, somos grandemente promovidos por Deus. Quando passamos pelos nossos testes, somos altamente promovidos por Deus. Fala com Deus aí no teu lugar e diga: Senhor, eis-me aqui. Fala com Deus aí no teu lugar e diga: Senhor, eu quero ser um homem, uma mulher irrepreensível. Senhor, eu quero ser um homem, uma mulher justo, correto, que nada que está fora do teu propósito para minha vida, que nada do que não é do teu agrado, que não faça parte da minha vida, Senhor. Amar tua palavra com todo o meu ser. Fala com Deus. Ó Deus, tô com saudades de ti.